pessoas, a paz do Senhor. Tô muito feliz de estar aqui gravando esse primeiro episódio, nosso piloto de podcast. É uma ideia que a gente tava pra passar pra frente há muito tempo. Finalmente a gente teve a paciência, né, de se juntar aqui. Pra mim é mais difícil, vocês vão entender ao longo desse programa, porque aturar esses dois aqui é difícil. Então, como eu já falei, tô com dois irmãos aqui fantásticos, um à minha direita, outro à minha esquerda. Estamos aqui com o Thiaguinho. Fale alguma coisa, por favor. Oba! Esse foi o Thiaguinho, foi lindo. E estamos com o Marquinho também. Marquinho. Qual é, beleza? Esse foi o Marquinho. A ideia do podcast, a gente já tava, como eu falei, essa ideia há um tempinho já pra gravar, é fazer como se fosse uma conversa num café. Então a gente se junta, troca uma ideia sobre assuntos de dentro da igreja. E a ideia é trazer algo diferente de uma pregação. Pessoas conversando num clima mais relaxado, né? Obviamente, atentando todo o respeito possível, assuntos sérios que a gente pode trazer aqui no futuro. Mas hoje esse é um teste, um piloto, um testezinho de conceito, né, que a gente vai fazer. O tema de hoje é Day One, é o primeiro dia na igreja. E a gente vai trazer as nossas primeiras experiências na igreja e algumas histórias que a gente já passou dentro delas. Então, vamos lá, vamos falar alguma coisa aí, por favor, pessoal. Uma coisa aí. Muito obrigado, Thiago, sua participação é importante para todos nós. Marquinhos quer falar alguma coisa? Eu sabia que ele ia fazer a diferença. Eu sabia, porque eu já conheço o cara. Eu vim aqui pra mudar histórias. Quer começar você ou eu? Eu tenho uma história bonita de a minha primeira vez na igreja. Deixa eu começar então, porque eu sei que ele já me contou essa história hoje. Bom, fala aí, paz, beleza? Marquinhos aqui falando. Conheci tanto o Gabriel quanto o Thiago aqui em Viseu, né? E por incrível que pareça, eu e o Thiago, a gente é do Rio. O Gabriel também fala que é, mas eu acho que não. Eu sou do Rio. É que ele é carioca, café com leite. Nascido e criado, 21 anos no Rio de Janeiro. Ele não sabe. Meu Deus do céu. Não, 20 anos no Rio de Então Janeiro. volta pro intensivo, hein? Eita, nossa. É que ele fez isso Mobral do Rio, né? Então, eu sou de São Gonçalo, o Thiago de Niterói, o Gabriel do Rio. Mas a gente, por acaso, acabou se conhecendo aqui, né, em Viseu e na igreja aqui, né? Na igreja evangélica restaurada. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com jovens. Eu venho trabalhando com jovens já tem aí quase 7 anos, se não me engano, 6, 7 anos. Trabalhava com isso lá no Brasil. E aí cheguei aqui em Portugal e acabei, né, tendo a oportunidade de trabalhar com jovens também. Reconheço que eu devo estar orando pouco, vai ver que é isso, né? De repente Deus não escolheu me dar esse livramento ainda. É que eu achei que eu ia evoluir, fazer aquela evolução natural, né? Todo cara que trabalha com jovens e tal, passa a trabalhar com o quê? Com casais. Que os seus jovens ficam velhos, casam, e aí você começa a trabalhar com casais. Também os jovens daqui tudo encalhado. Oba. Você sabe que nossa. Então, você só tá trabalhando com jovens há um ano, né? Aqui sim, mas no Brasil eu já trabalhava desde muito tempo. Entendi. Desde que eu não tinha cabelo branco ainda. Ele é velho. Mas quem tá com tala no joelho é Thiago. Começou, hein? E aí eu vim pra cá, comecei a trabalhar aqui com jovens também. Tem sido bacana, tem sido uma oportunidade top, porque apesar de parecer, não é a mesma área e tal, mas é numa cultura totalmente diferente, um ambiente totalmente diferente. São jovens portugueses, jovens brasileiros que já estão aqui há muitos anos, então já estão ali, sei lá, no meio do caminho, entendeu? E também tem Kevins, né? Tem o Kevin, que é um caso à parte, mas a gente precisa fazer um outro dia pra falar só sobre ele. Ele é nosso guerreirinho. E aí, assim, estamos aqui, eu e Priscila, a gente tá aqui cuidando dos jovens, trabalhando com jovens. E tem sido bacana, entendeu? Tem sido top. É uma oportunidade totalmente nova. Pastor Rogério e a pastora Adriana dão bastante liberdade pra gente trabalhar, participam muito ativamente também. Estão sempre juntos com a gente e tal. Isso é muito legal. Tem a galera que tá sempre ajudando. E tem também o Thiago. Obrigado, Marquinhos. E aí, assim, tem sido bacana, velho. Eu tenho curtido muito, tenho aprendido muita coisa. E pronto, é isso. Sou eu, Marquinhos. Valeu. Nossa. Foi profundo. Que apresentação. Isso aí, eu sou assim. Não, o melhor e é natural, velho. E é natural. Tô aqui. Entendeu? É natural, nem me esforço. É algo que vem. Se eu não fosse crente, eu levantava a mão, hein? Dá tempo ainda, hein? Thiaguinho, sua vez. Se você quiser, pode levantar a mão. Não é essa a intenção, mas a gente pode desviar um pouquinho aqui da pauta. Eu queria aceitar Jesus de novo. Poxa, cara, então foi lindo quando ele falou: eu cuido de jovens especiais como Kevin. É porque ele tá gravando, tá, gente? Tadinho, cara, mano. Eu sou o Thiago, tenho 33 anos, natural de Niterói. Ilha da Conceição. É em Niterói, então posso dizer que é. Mais ou E é isso, eu vim pra cá também tem um ano e pouquinho, na verdade. E o pastor Rogério me colocou aí a cargo do departamento de missões. Não entendo até hoje por quê. Porque
Você leva Mas jeito. no Brasil eu trabalhava com música e aconselhamento de juventude e no geral, na verdade. Estamos aí começando esse ministério que tem tudo pra dar certo. É um país novo, um país sedento pela palavra do Senhor, e eu acho que cada vez mais Portugal tem aberto seu coração pra ouvir isso, assim. Ainda mais nesses tempos que têm sido difíceis pra todos, sabe? E eu agradeço a Deus a oportunidade aí de estar aqui e de ter encontrado esses irmãos que têm me ajudado muito, e até o Marquinho também. Eu agradeço porque todas as coisas têm um motivo, né? Muito obrigado aí. Eu também sou casado. É que eu não sei se deu pra ouvir a piada da minha esposa no coisa aí, eu tive que falar. Não sei se vocês ouviram, mas temos aqui uma telespectadora bem exigente. Tá ali no fundo. Na verdade, ela é espectadora. Telespectadora quando é pela tela. Então, não sei se tá vendo aquele telefonezinho, Marquinhos, a gente tá gravando também. Não, mas ela não tá vendo pela tela. Ela tá vendo entendi. pessoalmente, entendeu? É só Você tá vendo a gente pela só tela? assim, A tela tá virada. Quem sou eu pra querer te corrigir? Olha só. Isso. Você é o apresentador, né? É. Então, tecnicamente. Cara cinza. Eu sou o host, então meio que. Sabe? Host. Depois do homem do sapato branco, Host, o cara que- homem da cara cinza. Rolou com o bicho. Se esse moleque fosse da Taquara, ele falava host. Não falava, mano. Não é da Taquara. Eu sou Meu amigão, eu morava. rosto siberiano. Como é que é? Não, já era. Olha, Pau da Fome, Parque da Pedra Branca, lá no Taquara. Não, morava. Sim, morava. Nunca morou. Como é que era o nome do condomínio? Era. Oceania 2, 3. Alphaville. Não tinha nome do condomínio. Pra não chamar Condomínio que não tem sequestrador. nome de comunidade. Você não morava em comunidade. Não tinha nome do condomínio. É pra não chamar sequestrador. Morava em frente ao. A barra, Não né? dá o A endereço praia dos da seus Barra. pais, por favor. Por favor. Isso Morava vai em- ficar na internet. É, Por pra favor, não sempre. faça isso. Olha, gente. Você Eu fugiu morava do Brasil. perto do Parque da Pedra Branca, em frente a. Terra Encantada. Serra Encantada. Sítio Encantado. Ah, foi de lá que ele fugiu, olha. Sítio Encantado. Era uma casa de festa que tinha lá. Sítio Encantado. Nossa, Taquara. que- Lá no final da Taquara. que Escapulou trash. da Taquara. Que trash. Poxa, difícil. Então, hein? Vambora. Então, tá, a gente já falou um pouquinho sobre a vida de cada um. era pra falar sobre a minha vida? Não, Então, eu... Desculpa. não quero não. Tá. Sei. Agora, vê se vocês têm alguma história pra contar. Alguma coisa que aconteceu aqui, alguma coisa que aconteceu no Brasil, alguma coisa que... O tema, inclusive, no tema. Tema, querido, história de igreja. Preferência, né? Da primeira vez na igreja, eu tenho uma história de primeira vez na igreja. Conta essa história, que agora eu fiquei curioso. Nossa, Você tá velho. falando desse troço há 3 horas, o Marquinhos não Lágrima- quer que conte, vamos ver. Lágrimas irão rolar agora. Marquinhos, você acha seguro contar essa história aqui? Então, deixa ele falar. Deixa ele falar. Eu acho que... Não sei se... Olha, gente. Tire as crianças da sala, hein? Engraçado que você vê como é que as coisas assim são doidas, né? No evangelho. Porque essa história dele, eu nunca vi Tiago lá no Rio, nunca. Mas a história dele é igual a minha. Olha só. Idêntico. É a Isso mesma é- coisa, mano. Entendeu? Sinergia. Você vê que é confirmação. Isso. É confirmação. Eu lembro que foi assim, foi em julho, né? Não, foi em agosto já. Entre o dia... Eu lembro que minha mãe disse que foi... Não lembro muito bem que foi com meus pais. E foi no dia 5 de agosto. 5 ou 6 de agosto, assim. Era um culto, assim, de aniversário da igreja, alguma coisa assim. E aí, meus pais me levaram lá na frente, porque eu não tinha força. Eles me levaram lá na frente. E aí, o pastor me ergueu, assim, porque eu não tinha muita força na época. Ele me levantou e falou assim: eu gostaria de apresentar o Tiago ao Senhor, assim. É porque eu cresci na igreja, entende? Então... Seu primeiro dia, sua primeira palavra na igreja foi o quê? Foram muito importantes, assim, pra E mim. as Eu não- irmãs já... tio, tanto que todo mundo lá pra mim é tio, vó e mãe. Eu nasci na igreja, então eu não tenho muita experiência como primeira vez que eu fui pra igreja, assim, em si, mas eu tenho experiência como eu me converti, assim. E que foi aí que eu achei top, porque acho que é uma relação muito louca, assim, quando você é criado na igreja, porque não existe uma realidade, não existe essa realidade de não estar na igreja, porque eu acho que eu não entendi essa ideia de não possuir esse grupo social e igreja. Eu entendi que o meu mundo rolava em volta de igreja, e aí na época que eu me afastei, porque eu sou desses, eu me afastei, e aí... Não é mais. Não sou Não é mais. Já fui desses. E aí, o que acontece? Eu acabei conhecendo as coisas que tinham lá fora e tal. E quando eu voltei pra igreja, eu digo que é como fazer fisioterapia, assim. É como se você não tivesse andado por muito tempo e quando você volta, é diferente pisar, é diferente os costumes, é diferente tudo, assim. E pra mim foi muito impactante ter de novo essa vivência, né? Mas você voltou pra mesma galera, gente? Não. Eu fui pra outra igreja, assim. Foi lá que eu realmente conhecia Jesus, sabe? Assim, não é que eu não conhecia, eu ouvia falar de Jesus muito, mas quando eu conheci Jesus, assim, foi nesse lugar
lugar e foi muito especial pra mim, assim, porque foi arrebatador, assim, descobri que eu tava totalmente errado. E aí foi top o jeito que Jesus me cuidou. E tipo, e eu acho muito legal, assim, essa vibe da igreja, assim, porque eu passei 10 anos fora, então eu saí numa igreja do final dos anos 2000, no começo dos 2000 até 2009, e depois eu entro numa igreja totalmente revigorada, assim, todo mundo era crente, tinha um monte de coisa diferente. Eles tocavam rock na igreja. Tinha bateria. Televisão a cores. Uau. Eles colocavam o culto na internet. Nossa, isso daí. Eu nunca tinha visto. Mas, tipo, antigamente... Era igreja mesmo? Era igreja. Era Tipo, igreja. há uns... mais Pelo uns- menos alguém falou a paz do Senhor pra mim. Não como no início desse podcast. Mas, assim, me explica aí. Há uns 200 anos atrás, mais ou menos, eles não botavam guitarra nem violão. 200 anos lá. Há 200 anos atrás, quando a Terra ainda era jovem. Não, já tinha Ainda bem tudo que ele isso. falou essa pra você, não me forçou a pecar. Já tinha tudo isso, mas não era nessa vibe que tem hoje, assim, porque era uma coisa que era meio que ainda uma Não, mas luta. quando você saiu, desculpa te interromper, quando você ideia- saiu da igreja, Não, já tinha começado esse movimento. mas na sua igreja, da igreja de onde você Não, saiu... não. Então, Na igreja pronto. que eu comecei, na igreja que eu congregava não tinha esse movimento de... Na verdade tinha uma galera que gostava E aí- muito, mas era totalmente E escondido. aí ia na Batista pra ouvir. Isso aí. Ia no show. Era rebelde. Foi mal, pastor. Mas é que a galera ia realmente na igreja batista Ia pra lá no ver. Canta Niterói, Canta Niterói, Canta escondido. Rio e tal, escondidão. Isso dava tempo de banco. E a gente queria muito fazer isso, mas naquela época ainda não tinha essa abertura toda e tal. Mas quando eu voltei, eu tive um choque cultural muito grande, assim, porque era uma igreja que eu conhecia e uma igreja nova que era totalmente diferente, em que as pessoas tinham total liberdade pra fazer as coisas e não todas as coisas, mas as lícitas. E aí eu achei que eu achei tipo super diferente, assim. Pra mim foi legal pra caramba. Foi difícil de me adaptar, vou ser bem sincero, porque eu sou muito jovem e às vezes é complicado. Às Não, vezes você- eu me... Você ficava implicando o pessoal que ia de short, por exemplo. Não. Você era de boa. Eu com não, short. não tenho nada a ver com... Não, acho que... Não, desculpa. Ai, quebrei a piada dele. Não, sério. Eu tive alguns problemas, assim, mais de entender como funcionava, porque eu era muito travado. Eu sou uma pessoa tímida, como dá pra reparar. Então, E eu muito. sempre fiquei nesse... Você lembra quando eu cheguei aqui, né? Nossa, mano. Nossa. Por favor, não lembra disso não. Nossa, eu pensei que ele ia matar a igreja. Na verdade, eu lembrei muito quando você chegou aqui, porque você tá com a mesma cara cinza. E a mesma camisa. Cara, me obrigaram a tirar. Inclusive, ele dorme no banheiro da igreja. Deixa eu dar. Quem me dera. Quem me dera não precisava pagar aluguel. Quem me der dormir no banheiro de uma Banheiro igreja. da igreja, olha só. O apartamento dele Olha deve ser só, maravilhoso. a Bíblia diz que a boca tem poder para dar vida e morte. Eu quero falar, e quem me dera dormir no banheiro da igreja. Eu não Eu tô preciso- estudando engenharia, mas eu quero dormir no banheiro da Não igreja. preciso pagar aluguel, rapaz. Aham. Ai, ainda bem que Deus é misericordioso e nunca vai deixar a gente amanhecer com a igreja com ele deitado no chão. Não, pelo amor de Deus, gente. Tudo tem que ter um limite. Gabriel, tem como passar o papel? Tá do lado da TV. A minha história é um pouco parecida com a de Tiago. Eu nasci também em berço evangélico. Minha família era de uma... Berços crente. E a minha família era de uma igreja extremamente tradicional. Extremamente tradicional. Roupas até o calcanhar. Não, isso daí era o básico. E era uma igreja bastante exigente em termos de costumes e tal, né? E houve um momento que a gente acabou se afastando, a minha família toda, né? A gente saiu da igreja. E meus pais, assim, como foi uma questão... Na verdade, eu não vou entrar em detalhes, mas o meu pai, ele era militar e houve começou a ter uma implicância com quem era militar na igreja, entendeu? Porque o cara trabalhava com arma. E aí não pode quem tem arma participar das coisas na igreja. Era uma parada assim. Ok, mas teu pai era militar. Meu pai era militar. Eu E sou a aí favor da arma, entende? Era a profissão dele, entendeu? E aí houve uma parada na igreja que, não, é nessa igreja que eu tô falando, entendeu? E aí, não, quem é militar não pode participar de nada na igreja. Esse pessoal com problema de arma aí, entende? E aí...
Então, Caiu, né, aí Cris? começou a ter esse negócio aí, Entendi. começou a criar um clima muito pesado e tal. Por fim, meus pais acabaram saindo da igreja. Meu pai foi o último, meu pai ficou magoado com isso e tal. Meu pai levou 20 anos pra voltar pro evangelho. E meus pais sempre tentaram, assim, criar eu e minha irmã, né, dentro dos preceitos bíblicos. Mas a real é que eu não era crente, mano. É como o Thiago falou, né? A gente nasce um berço evangélico e aí todo mundo olha e acha que a gente é crente, entendeu? Mas eu aprendi um ditado que é: se você nascer no aeroporto, você não vira avião. Entendeu? Você não é avião porque nasceu no aeroporto. Se a gata tiver filhote na cozinha, não nasce biscoito, nasce gato. Não é porque eu nasci no berço evangélico, mas isso não mudou em nada a minha vida. Então, assim, eu saía, eu fazia as minhas bagunças e tal, não sei o quê. E o pior de tudo é que eu não tinha consciência de que eu não era crente. Então eu falava pras pessoas, eu não ia... De vez em quando eu visitava uma igreja e tal, não sei o quê. Minha mãe voltou alguns anos depois pra Jesus. Minha irmã voltou, aceitou Jesus, né? Que minha irmã ainda é mais nova que eu. E aí, de Todos vez em... nós somos. Mas eu tô aqui, ó, com os dois joelhinhos bons. É, com a barba branca, né, Noel? É, mas e aí? A barba eu tiro e o joelho. Você vai fazer o quê? Você Tiro tem também. dois, os dois estão ruins. Eu posso tirar meu joelho, cortar acima da... E aí... Obrigado, Kevin. O barulho de chave não vai sair na gravação. Nem o da escada que você tá subindo ali. E aí, ela... de vez em quando eu ia visitar a igreja lá com minha mãe e tal. Então eu achava que, não, eu tô indo à igreja. Eu vou à igreja de vez em quando, uma vez por mês, então eu sou crente. Eu falava pras pessoas que eu era crente. Você Pra era mim, eu era gospel friendly. simpatizante do evangelho. Eu entrei nessa onda aí quando cheguei em Portugal. Amigo do evangelho. E aí, o que acontece, velho? Isso me deu um estalo. Uma vez eu tava já trabalhando, entendeu? Será que foi coluna? E já era um... Não, nessa época eu trabalhava Nossa, sem agora pegar... que eu entendi. Nessa época eu trabalhava sem Eita. pegar peso. Ele é lento mesmo. Cara, E ele fala que é do Rio. E aí, uma amiga perguntou no trabalho e tal, perguntou: Marquinhos, você... eu não sei o que foi, como é que rolou o assunto, mas eu falei pra ela que eu era evangélico. E ela virou pra mim e falou: você é evangélico? Eu falei: sou. Ela falou: nossa, olha, nunca ia imaginar. Pensei, depois em casa eu fiquei pensando que eu tenho esse problema. Você fala uma coisa comigo e depois eu fico 1000 vezes pensando naquele mesmo assunto, né? Delay. Eu sou muito analítico com essas paradas, velho. E aí eu fiquei... velho. E aí aquilo começou a me chamar a atenção. Pô, por que ela nunca ia imaginar que eu sou crente e tal? E eu comecei a analisar as minhas atitudes, as minhas posturas. E aí eu parei de falar pros outros que eu era crente, que eu não queria mais ficar trazendo vergonha pro evangelho, né? E passou um tempo. Passou aí mais um tempo e tal, não sei o quê. E eu com 22, 23 anos, eu realmente... eu já tinha aceitado Jesus antes, nessa igreja que minha mãe e minha irmã tinham se convertido. Minha mãe tinha voltado pra Jesus e minha irmã tinha se convertido. E lá, passou mais um tempo e tal, minha família foi pra uma outra igreja. E aí eu comecei a ir lá. E nessa igreja, eu realmente me converti. E ali eu me converti, comecei a mudar as minhas atitudes, mudar os meus pensamentos, minhas posturas. Não fui eu que mudei, né? Foi Cristo em mim, né? Porque foi a vida de Cristo em mim que começou a trazer essa mudança. E isso, sei lá, eu tinha 22 anos, né? Então os meus amigos... tempo, né? Faz algum tempinho. Os meus amigos de trabalho começaram a observar, entendeu? As pessoas começaram a ver a diferença, começaram a perceber que eu já estava falando de um jeito diferente, que eu frequentava lugares diferentes, haviam lugares que eu não frequentava. Não é que seja proibido. Por exemplo, meus amigos de trabalho me chamavam pra sair, pra fazer as coisas e tal, não sei o quê. E não era loucura de baile ou cachaçada, não. Mas eles me chamavam pros ambientes que eles estariam e eu não ia mais. Mas aí é uma coisa interessante, né, cara? Porque é a diferença entre ouvir falar de Cristo e conhecer realmente a Cristo. Sim. Tem um grande buraco no meio. Não, total, é um buraco imenso. E o legal é que você falou uma coisa bem interessante. Que você começou a não fazer as coisas, né? Não porque, tipo, a gente tem uma instituição na igreja que fala, você não pode fazer isso. Não, mas quando você foi começando a conhecer o amor de Cristo, você, por amor, você começou a... Em momento algum, ninguém falou... Não chegou ninguém pra mim e falou, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir em tal lugar e tal. Mas eu também entendi, eu costumo comparar a conversão, o início da conversão, o início da caminhada com Cristo, com quando você tá se recuperando de uma gripe muito forte. É uma comparação meio boba, meio infantil que eu faço. Mas, por exemplo, teve uma gripe muito forte, e aí você vai, sei lá, vai tomar sorvete de noite? Não vai. Tu teve uma gripe muito forte, tu vai sair no sereno? Vai tomar banho de chuva, tu vai tomar... Dormir de pé molhado. Você é estudante e mora sozinho aqui, mano. Então sua mãe não tá aqui pra cuidar de você. Você acha que você... Como é que é o nome da sua mãe?
Tá bom, dona mãe do Gabriel. Ô, O Gabriel, boa noite, dona mãe do Gabriel. o Gabriel não Saúde. bebe água na Europa, ele só bebe Coca-Cola. Eu trouxe e botei aqui pra você. Eu botei essa garrafa Essa aqui foi a maior porque eu sei que quantidade você não bebe água. Então eu costumo comparar isso, o início da caminhada, né, no evangelho, com você se recuperando de uma gripe muito forte. Porque não é porque você não toma banho de chuva, quando você se recuperou de uma gripe, que daqui a 3 meses você não vai tomar banho de chuva. Você pode, porque aí você já tá totalmente fortalecido, recuperado. Então tem ambientes que no caminho da caminhada com Cristo não convém você participar, porque aquilo ali você ainda não tá totalmente recuperado do que você era, entendeu? Do estado em que você estava, para você investir naquilo. Então hoje o cara se converteu, voltou para Jesus e tal, não sei o quê. Vou lá sair com os meus amigos e tal, não sei o que, eles vão, sei lá, vão no centro histórico, ou vão no centro do Rio, ou vão no tal, não sei o que, e eles vão ali, vai ter uma festa e tal, não sei o que. Vou com eles? Sei lá, mano. Se você for, você vai conseguir manter o seu posicionamento? Aquilo não vai ser tentação demais pra você? Não vai fazer você cair na mesma doença que você tava? É dar Então, feijão pra criança. Né? Exatamente. Nossa, ficou top. Vai, ô, seu apresentador, mantenha a gente Vai, host. Eu sou o host. O homem da cara cinza. Desculpa, gente, aqui tá com a barba tão bonita. Greyman. Então, eu peguei um trabalho novo aqui, só pra contextualizar, pra não ficar chato, né? Eu peguei um trabalho novo, então eu fui obrigado É com pintura, porque a cara dele tá cinza. a raspar a barba. Mas eu cultivei com todo carinho. Mas ele tanto tem mesmo. menos pelo na barba do que na sobrancelha. É porque o pessoal não percebeu isso. Pode deixar o bigode. Seu bigode é alto? E tem 2. Vamos seguir. Então, agora pra finalizar... Por que te chamam de soneca? Desculpa. Vai, pode ir. Soneca por causa do meu... Ah, tá bom. É do mesmo jeito Rantaro e Coruja. Então, pra finalizar no bloco... Vou embora. Eu me recuso a continuar se ele não retirar esta comparação de Rantaro. Entendeu? Meu Nossa, mano, isso tem jeito mesmo de menino do Rio. Ele é. Mas foi os caras Rio do Grande. Rio que botaram o apelido. Não pode fazer Por nada. isso. Por isso. Vamos lá. Ok. Então, pra finalizar aqui, estamos chegando ao... Ô, louco, bicho! Desculpa. ao bloco final desse podcast. E aqui a gente vai fazer uma dinâmica um pouco mais séria, né? Não que alguns momentos não tenham sido sérios, mas ele deu uma caída ali, falando devagar. Nossa. Não, é porque é pra fazer palhaçada que a você gente começou foi com a parte do chamado- Senhor, achei que era pra Eu crente. gostaria muito de deixar claro que nós fomos chamados aqui pra fazer palhaços. É. Ou seja, não pela nossa experiência. Não. Não. O cara tá nem aí, mano. Ele falou assim, sua história, Marquinhos. É. Agora eu Ai, quero... que história boa, Faça-nos hein? rir. Faça-nos Poxa, que rir. história boa, não contou nenhuma piada. Nunca mais eu chamo. Nossa, nunca mais a gente vai ver Marquinhos aqui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Leôncio da sobrancelha. a nossa intenção aqui. Carinho de lixo 10. No nosso primeiro dia na igreja, a gente aprende uma coisa muito importante, pelo menos foi muito assim pra mim. Quando eu cheguei aqui na igreja de Portugal, eu era um cara muito travado, eu não conseguia falar com ninguém, né? E basicamente o meu conceito de vida... você. Meu conceito de vida era eu vivo pra mim e eu só posso contar comigo pra fazer qualquer coisa. Você sabia que eu aprendi você antes da gente conhecer a Columbine? Muito obrigado, senhor. Lone Wolf. Continuando. Então, eu era um cara mais travado na minha e não tinha o conceito... Eu tinha um conceito bem básico sobre amizade. Eu tinha um amigo no Brasil e se era isso muito. Grande Pedrinho. Pedrinho, um abraço aí, Pedrinho. Tá vendo aí? Eu acho que é imaginário. Eu também. Só Então- via no espelho. Eu tinha um amigo, provavelmente imaginário, no Brasil. E... Eu nunca mais quero esquecer isso. E então, eu propus essa ideia, né, de tema de podcast, porque foi uma coisa que falou muito no meu coração quando eu cheguei aqui e conheci essa galera toda. Obviamente eu tive que exercitar muita paciência. Galera! Tive. Foi um exercício importante na minha vida isso. Mas, É que é o único exercício que você fez. obrigado, já. A ideia aqui, esse tema que eu sugeria, né, é pra gente tratar um pouquinho sobre a comunhão, sobre a nossa vida em comunhão dentro da igreja, né? A gente tá contando aqui as nossas histórias, de como a gente chegou na igreja, mas esse podcast, ele nasceu da comunhão. Nós três somos amigos, nós três somos irmãos, nós três estamos aqui empenhados a fazer Como é que a gente obra de fala Deus. pra ele que não é bem assim? Tá bom, eu acho que nós três somos amigos e nós três, com certeza, né? Estamos aqui empenhados a fazer a obra de Deus. Aí sim. Isso Tá vendo? Nós Essa oramos parte é antes, verdade. né? Nós estamos aqui. Não porque você quis. É.
tema um pouquinho mais Quero deixar isso contraído. bem claro que foi quase uma briga. Uma conversa um pouquinho mais descontraída. Isso aqui não é uma pregação, isso aqui não é um sermão, isso aqui é uma conversa entre amigos. Desculpa. É? Mas Marquinhos, Desculpa. Marquinhos, você deixou a bola cair, hein? Nossa. Você foi falar de coisa de crente. Nossa, deu até vontade de tô chorar. brincando. Então, a gente. Mas a comunhão nos trouxe aqui, né? E isso é importantíssimo, isso é muito legal. Eu só É, queria dizer a uma gente- coisa. Esse fone no pescoço dele ficou parecendo DJ de praia, não ficou? Não, porque DJ de praia não tem essa barba branca. É verdade. E não é tão pálido também. E exercitar essa comunhão entre os irmãos, a gente exercitar essa tolerância, exercitar a paciência, né, que nós temos que ter uns para com os outros, é uma coisa importantíssima. Você sabe que é pra isso que nós estamos aqui. Pra Exato. exercitar a sua paciência. Muito obrigado. O Paulo tinha um espinho na carne, você tem 2. Tentando, né, fazer o que nos é ensinado pela Bíblia, que é sermos mais parecidos, né, com Cristo, o máximo que a gente conseguir aqui na Terra, nos tornarmos igual a Ele. Primeiro, já é uma luta perdida que nós três temos histórias complicadas aqui no mundo. Já perdemos isso, a gente não consegue mais fazer, né? Só um foi perfeito nessa Terra, que foi Jesus. Mas tentar ao máximo, bastante mesmo, muita energia, Agora ele falou igual um carioca, bastante mesmo. Isso foi bom. nos tornarmos Me arrepiei. Olha aí. mais Fala um qual é pra mim próximo. ouvir. mais próximos possível de Cristo é a nossa caminhada todo dia, e isso fica muito mais fácil quando a gente está em comunhão. A própria Bíblia fala para nós buscarmos, né, a comunhão entre irmãos, né, buscarmos um lugar que a gente sinta seguro, que a gente sinta confortável, que exista uma dinâmica de comunidade e que o corpo de Cristo possa, assim, através de nossas ações, através de nossas experiências, nossa própria comunhão, se expandir cada vez mais, né? Novos convertidos vão chegando, aqueles que estão mais velhos vão instruindo esses neófitos que estão chegando, né? Pessoas novas na fé. E assim o corpo de Cristo vai se expandindo. A gente tem a oportunidade todos os dias aqui, como irmão, de exercitar o amor, a tolerância e várias outras coisas, né? A paciência, principalmente. E se... Você vê que ele deu uma caída, né? Deu. Uma coisa... Estragou totalmente o negócio. Tava tão bom. Isso é uma coisa muito legal, né? Eu agradeço a Deus todos os dias dele ter me direcionado, que eu sinto... Eu cheguei aqui em Portugal, fui pra uma cidade muito pequena chamada Abrantes, né? Era bem pequenininha mesmo. Aconteceram algumas coisas durante a minha história que me fizeram vir aqui pra Viseu. E hoje eu sinto como se fosse um direcionamento de Deus. Porque aqui, nesse lugar, eu tive coisas pra aprender. Tô aprendendo até hoje. Tento me envolver bastante com trabalhos da igreja. E assim a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo nesse propósito de comunhão com os irmãos, que é uma coisa bem maneira mesmo, bem linda. Então, E deu vontade de chorar agora, essa parte. pra finalização desse bloco, os seus convidados, os nossos participantes, os membros do podcast, quiserem falar as considerações finais, por favor. Já acabou, obrigado. meu? A gente acabou de sentar aqui nessa mesa. Pensei que ia vir mais água. Pois é, né? É, tem muita coisa, né? Olha só, esse lance que você falou, mesmo, eu achei realmente muito coisa de carioca. Muito obrigado. Profundo até. Mas no Coé você podia ter se empenhado um pouco mais. Ele fala um Coé pra mim. Coé. Eu achei, E ele falou um negócio assim, um clima de comunidade pra mim, ele mandar um qual é, irmão? eu achei que ia... Coé, neguinho. Você ia tá puxar maluco? uma reflexão muito profunda, Marquinhos. Obrigado por estragar o... Ah, não. Ele parou de andar com espelho. Olha só, velho. Eu acho que sei lá, mano. Eu acho que é uma ferramenta que o Espírito Santo usa na nossa vida, mano. Porque, falando sério agora, de boa, olhar pra você aqui hoje, sentado. Desculpa. Meu Deus do céu. Olhar pra você aqui hoje e comparar com você há um ano atrás, nossa, mano, você é louco. Nossa, o você é garoto louco. cresceu. Porque eu vou te falar na boa. A galera da internet e tal, não sei o que, talvez conheça o Soneca. Mas a gente conhece o Gabriel Henrique. Inclusive, a gente sabe que você prefere ser chamado de Henrique por todos. Não, é só Gabriel, gente, por favor. Esquece o Henrique. Mas Gabriel o Henrique. pai e a mãe dele escolheram Gabriel Henrique. Gabriel Então Henrique. eu vou honrar isso. Que nome bonito. Gabriel Henrique é só quando tô encrencado com a mamãe. Encrencado com a mamãe. Por favor. É uma turminha muito sapeca. Eu sei que isso é que muito está chato. sempre encrencado com a mamãe. Que sei isso, que isso é sessão muito- da tarde, mano. Eu sei que isso é muito chato, mas quem ouviu esse podcast poderia subir uma hashtag e, assim, encrencado com a mamãe e marcar o Isso. Gabriel, por favor. Isso. A sorte de ser o cara que edita o podcast é que eu posso cortar isso à vontade. Então eu vou ficar repetindo isso em todos os podcasts. Seu ditador. Então, assim, e isso, mano, ver a mudança na sua vida, esse processo que o Espírito Santo tem feito na sua vida, é a melhor forma de entender o objetivo da comunhão. Porque você jamais teria evoluído o que você evoluiu, eu não tô falando isso
por causa de você nem nada, entendeu? Mas você jamais teria evoluído o que você evoluiu se você tivesse se fechado no seu mundo como você chegou aqui. Porque esse moleque chegou aqui e ele era tão travado que a Priscila, não sou eu, tô falando, não sou, vocês sabem que se fosse eu Então, só pra eu era mais ignorante. Mas contextualizar, a Priscila, a gente tá falando pra provavelmente pessoas que não conhecem ninguém aqui. Priscila é a esposa desse cidadão. que tá falando. aquela mesma esposa que eu falei no começo, a minha esposa Priscila, entendeu? Aquela, porque só tem uma, Gabriel. Não vem arrumar problema pra minha vida, não. Sai fora. Eu vou ter que falar Ah, da minha como eu esposa esqueci Daniela, que porque senão ela vai reclamar de novo. Minha esposa é Daniela. Amor. Hashtag Então, Daniela. a Priscila, ela falava com o Gabriel, puxava um assunto com ele e tal, não sei o que, e ele simplesmente não respondia. Ele era tão travado ao ponto dele não conseguir responder. Eu não sei se era maldade, né, que dominava o ser dele ainda, mas ele não respondia. E ao ponto da Priscila ficar deslocada. Mano, eu tô falando, quem conhece sabe, eu tô falando da Priscila, velho. Ela ficar deslocada, né, e assim, e ver esse processo na sua vida, isso começou o quê? Justamente com algo que você abaixa isso aí, Kevin, senão eu vou subir aí e vou te dar duas orações. Com a mão fechada. De imposição de mão. Na cara. Na orelha. E aí, ver essa mudança, isso começou, eu acredito que começou com 2 passos fundamentais. O primeiro foi você perceber a dificuldade de estar sozinho mesmo. Porque uma coisa é você estar sozinho na sua cidade, você estar sozinho no Rio, entendeu? Você ainda tinha lá o Pedro, tinha lá seu pai, sua mãe, então não sei o quê. Tinha a galera da escola que você, eu não queria estar com o pessoal e tal, mas você tinha, eles estavam lá, entendeu? E era o seu ambiente, né? A sua cidade. Mas outra coisa é você estar sozinho aqui, entendeu? Num lugar que você está realmente sozinho. Aqui eu entendi o significado real de saudade dói, entendeu? Aqui eu entendi o significado real de saudade dói. Que é um negócio louco a saudade que a gente tem aqui. E a saudade de coisas que você tinha atualmente, que você nem pensava. X-tudo, assim. Calabresa. Açaí, no caso é açaí. Nossa. Açaí com leitinho. Jogar. Oh, meu Deus! Eu quero voltar. E aí, você se dá conta disso, do que é realmente estar sozinho, e você procurar um círculo social e você começar a efetivamente participar desse círculo social. Porque não adianta você vir pra igreja, você pode vir 20 anos pra mesma igreja e você não ter um amigo, se você não se colocar à disposição de participar daquilo. E isso começou com algo que você falou aqui, viu? Nós temos hold aqui. Isso começou com algo que você falou produção, aqui. Hein? Que nós três e tal, não sei o que, eu achei bacana você falando, nós três estamos empenhados e queremos participar, fazer a obra de Deus. Eu outro dia escutei um amigo falando comigo, porque eu acho difícil, porque na igreja eu não consigo, eu acho chato porque sempre tem grupinho, panelinha na igreja. Aí toda igreja tem panelinha. Então lógico que toda igreja tem grupinho. Jesus tinha 12. A gente, como você falou, a gente tem que olhar pra ele. Jesus tinha uma multidão de discípulos, de seguidores, mas quantos apóstolos ele tinha? 12. Então tinham pessoas com quem Jesus convivia mais. Olha o Silas aí, gente, Silas. Não, mas tem uma coisa que é verdade. Pelo menos eu posso falar daqui, né? A gente tem um ciclo de amizades, né? Mais Por quê? profundo. Porque são as pessoas que estão mais juntas, que Fazer parte do nosso grupo. participam mais. Mas, mano, Isso, quer fazer parte do nosso grupo? Vem quinta-feira, 5 horas, limpar a igreja. Isso. uma coisa Entendeu? interessante. Porque eu realmente me propus, né, a fazer obra, porque eu podia ser travado, mas eu tinha esse desejo de fazer obra, né? E não tem como criticar esse pessoal, de excluir as pessoas, porque eu consegui. Quem conheceu o meu modo travadinho vai Lone saber Wolf. a parada que eu tô falando agora. O Mas lobo solitário. Mas no Obrigado. caso dele não seria Lone Poodle? Vamos profetizar. eu Lone consegui. Wolf, em nome de Jesus. Eu consegui me inserir nessa galera, né? Eles estavam aqui de braços abertos pra receber um cara completamente... Eu pensei que ele ia matar a gente. Eu achei que era melhor virar amigo. Eu só lembrava do gordinho do cinema lá em São Paulo. Nosso querido Columbine. Pois é, né? Tudo bem que teve um pouquinho, eu penso, né, que teve um pouquinho a mão do senhor, né? Lógico. Isso, porque alguns fatos, né, a própria primeira reunião que eu participei, penso que fosse a primeira mais íntima, mais particular, foi uma coincidência inacreditável. Eu tava andando na rua, caminhando sem rumo pela cidade, como eu fazia bastante, né, o caminho pra... A próxima vítima. O caminho pra arear as ideias, eu faço isso até hoje, inclusive. Cuidado, hein, galera. Do nada, aparece uma voz de cima, não era de Deus ainda, calma. Era uma voz feminina, me chamando, Gabriel, o que você tá fazendo aí na rua, meu filho?
Aí a voz da Priscila, a esposa do Marquinhos, não vai lembrar da história. E tava na varanda da casa dela, na cobertura. Foi verdade. Exato. E me chamou, Gabriel, a gente vai dar uma caminhada, vem pra cá. E foi uma tarde, vulgo noite, muito maneira. A gente caminhou. Começou de tarde, mas ninguém conseguiu expulsar ele pra ir embora. Fizemos um lanche e no final, It's true. na noite não sei se a gente pegou a madrugada nesse dia, mas a gente fez um culto que foi realmente muito top. E foi a minha primeira experiência, assim, mais íntima, né, com a galera dessa igreja. Terminou com ravioli. É bastante ravioli naquele dia. Então, Foi naquele dia do ravioli, né? acho que foi o dia do Massa. ravioli. Foi massa. Foi massa. Muito massa com molho. Não podia pulposou. Então, teve sim a mão de Deus, né, uma intenção, primeiro me guiando pra essa cidade, depois falando, você quer sair? Não vai sair não, espera mais um pouquinho que tem uma coisa melhor pra você. E... Agora eu imaginei Deus falando, tem uma coisa maneira pra você aí. Imagina. Tem uma coisa. Não, filho. Não. No meio da trovoada, da chuva e tal, vento forte. Gabriel, tem uma coisa maneira pra você É aí. topzera. Você vai ficar loucaço. Aí a sarça apaga. Mas aí, esse lance que você falou, de você sempre querer participar e tal, não sei o que, foi o que eu falei com esse amigo também. Falei, velho, sabe quando eu comecei a fazer amizades na igreja? Quando eu comecei a não me preocupar mais com grupinhos e tal, não sei o que, quando eu comecei a trabalhar na igreja, comecei a procurar as coisas, entendeu? E mano, não adianta, velho. Toda igreja tem muita coisa pra fazer, entendeu? Eu falei aqui, quer se enturmar e tal, vem aqui quinta-feira, 5 da tarde, que a gente tá limpando a igreja e tal, não sei o que. Mas, por exemplo, tem um culto jovem por mês, tem um culto de mulheres por mês. A gente sabe, mano, quem não só quem vem nos cultos e tal, mas a galera que procura vir pra ajudar na ornamentação de alguma coisa e tal, não sei o que, como você falou. Então, assim, a gente tem mais contato porque a gente tá frequentando os mesmos ambientes nos mesmos horários. Isso é natural. E isso faz com que, na verdade, isso surte um efeito muito bacana, que não é só o fato da comunhão em si, mas isso cria alianças que você, em um momento de perrengue, você sabe a quem recorrer de verdade, entendeu? Você sabe, eu vou falar com fulano, vou falar com fulano e tal. Geralmente, entendeu? As pessoas sabem que tem a quem recorrer. E se referindo da minha família, tem que recorrer a Priscila. Se falar comigo, tá lascado, mano. Mandei mensagem pra ele em 92 e até hoje não respondi. Mas eu vou responder. Não, isso é bem lógico, né, cara? Até porque eu venho de uma criação de que você tem que ajudar na igreja, porque faz parte da obra de Cristo, você tá aqui ajudando. E isso faz você criar laços. Hoje eu tenho laços com pessoas assim que eu nunca achei que teria. Eu só tomara que esse sussurro que vocês dão apareça na gravação. Gabriel! Tá certo. E aí, gente... Lobo solitário. Ou Poodle, como quiser. Famoso Rantai. Aí... Gente, mas isso é bem lógico, sabe? Se você tá em comunhão, é aquilo. Viver em comunhão com os irmãos. É comunhão só no momento de festa. Porque tem uma tendência dessas pessoas isolacionistas. Nossa, mas eu não consigo. Mas que eu dei glória É aqui. verdade, porque eu estudei em colégio municipal. Pensei que era língua estranha. Eu também doeu, é normal doer a cabeça se quando falar uma palavra. O que acontece é que quando a gente faz isso, essas pessoas são isolacionistas. Elas querem estar somente no momento de festa. Mas é no momento de dificuldade que a gente cria amizade. Então, quando você vem pra igreja e passa, eu brinco que quer comer aquele 1 quilo de sal com a galera aqui, quando tem faxina, quando tem que subir roupa, e a gente fica jogando pro Gabriel que ele nunca consegue pegar bolsa nenhuma, que é estranho até. Mas ele é jogador de basquete. Segundo ele. Então, é o que acontece. E essas pessoas, tipo, elas querem uma amizade imediatista, tipo, como se ela chegasse na igreja, sentou no púlpito e nós tivéssemos que transformar automaticamente em amigões. Assim. Então, é aquilo. É uma parte de convívio, né? Isso é uma ideia muito... Você falou, é uma ideia muito zoada, porque Jesus pega todos os discípulos e até Jesus, ele já conhecia o coração deles. Mas Jesus vai vendo as personalidades. Obrigado, Kevin. Essa risada entrou no momento certo. E aí o que acontece é que a gente fica sempre meio mal, porque não é que a gente está querendo excluir as pessoas. A gente, na verdade, quer incluir, mas se as pessoas não querem estar conosco, né, e aí fica difícil. Porque normalmente as coisas aqui acontecem muito de repente. Você tá aqui, daqui a pouco alguém fala churros, aí todo mundo some e vai comer churros. Na real, é assim. Gente, vai ter gente do Brasil ouvindo isso e eu queria deixar bem claro que aqui o Magnum é 1,34. Eu quero deixar mais claro ainda que existe um picolé aqui, da marca branca, da marca do mercado. Continente. Desculpa. Picolé da marca do mercado, com uma caixa de picolé de morango com cobertura de chocolate branco e
flocos crocantes. Posso ouvir um aleluia, igreja? Uma caixa com 4 desses picolés é €1,49. Dá vontade de chorar. Então, Vem voltando pro dessa você também. desse devaneio aqui, do cidadão velho, basicamente, o que a gente pode tirar de uma conclusão, Tirar uma conclusão seria uma coisa boa. mas, por exemplo, aqui na igreja nós somos instruídos, né, por aquele, nossa, Jesus. Jesus é aquele Jesus. que a gente segue. Ai, Deve vamos... ser, tomara que seja Jesus, né? Verdade, tanto Não assim, é o Pedrinho do espelho, hein? aí, nós somos instruídos, né, por ele para formar esse corpo, né, que é a igreja, o corpo da igreja, e a gente ter esse senso de comunidade nas próprias cartas. Nossa, você falou um negócio muito perfeito, porque o membro que não está conectado ao corpo, não tá sendo irrigado pelo sangue do corpo, é naturalmente rejeitado. Sim. Top. E Esse garoto é bom mesmo. cartas Mesmo quando não sabe o que tá falando. de Paulo. A carta de Paulo fala bastante, né, sobre isso. E a gente tem uma obrigação, sim, para alguns irmãos, né? Se entrar alguém por aquela porta agora, a gente tá gravando na igreja. Se entrar alguém por aquela porta, é da vontade do nosso Senhor que a gente vá lá e ajude ele do jeito que a gente puder, né, da melhor forma possível. Mas, na igreja, com o trabalho, quando a gente tá muito tempo junto, a gente acaba criando amizades também, né? Que é uma relação à parte. E algumas pessoas acham, talvez é isso que eu acho que eu tô entendendo, que é obrigado todo mundo ser o amigão da galera instantaneamente. Assim. Porque na verdade todo relacionamento, cara, é um processo de construção. Relacionamento instantâneo é um relacionamento fraco, falso, um relacionamento inexistente. O match só existe naqueles programinhas. Só existe naqueles. Então, e aquilo ali é vazio, só tem caixa, entendeu? O relacionamento com Cristo é um relacionamento que precisa ser construído todos os dias. Todos os dias você tem que ir lá, tem que meditar, tem que ler, tem que orar, tem que conversar com ele e tal. E isso vai fortalecer e criar uma aliança maior. E sabe o que é bacana? É que quanto maior o tempo de dedicação ao relacionamento, seja um relacionamento humano ou seu relacionamento com Cristo, Deus, o Pai, mais fácil fica de vocês se entenderem. Tem momentos que e tem uma parada meio doida. Existem momentos muito específicos que Deus fala com a gente, entendeu? Pra mim, se eu tô tomando banho, eu sei que Deus em algum momento vai falar comigo, velho. É muito louco isso. É tipo, aqui você não tem pudor nenhum, não tem que esconder nada. É uma parada doida, é coisa de pai mesmo. Mas isso é um relacionamento, não tô falando, não, eu sou o cara, o crentão, não. Mas é uma questão de você ter consciência de que quanto mais você se dedica a um relacionamento, mais intimidade e mais facilidade de comunicação você tem. Uma pergunta, no caso, quando Deus fala tipo Elias do chuveiro, você... Desculpa, só um adendo. Deus falava de uma forma bem educada com Elias, e comigo não é muito legal. Assim, eu tô com a mãozinha levantada. Desculpa, cara. Então, muito legal o papo, gente, mas eu vou ter que bancar o chato e vou ter que pedir as contas. Poxa, Pedir, isso é tão finalizar raro de você verdade. bancar o chato. Olha, nunca foi chato, desde que chegou aqui. Então, é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do programa. A intenção é fazer um programa pro YouTube e um podcast, né? Onde você pode ouvir indo pro trabalho, A gente vai pro YouTube, né? andando na rua ou fazendo alguma tarefa doméstica. Falei pra minha mãe que eu vinha pra Europa Minha mãe. pra mudar de vida. Então, é isso. Espero que Tá vocês vendo, tenham Gerson? gostado. Você disse que eu não ia subir na vida, hein? E até a próxima. É porque na verdade você tá segurando errado. O certo de você que é do Rio segurar o microfone, você sabe que você tem que segurar assim, né? Meu Deus do céu. Paz de Deus, fala aí, DJ. Fala aí, irmão. Tá bom, agora Paz eu vou do pedir- Senhor, nós tá tá- Agora eu ligado? vou pedir aos dois convidados muito silêncio. Bom lugar. Se encostar com humildade é bom lembrar. Silêncio, que a gente vai começar de novo. Obrigado. Tá bom, zerando. É o sinal de corta. Ok. Silêncio, tá bom? Sim. Pode ir? Coronavírus. Pode ir? Obrigado. Por favor. A gente tá sem máscara. Só queria deixar isso gravado. Vambora! Eu duvido que esse não tenha que ser o começo do negócio, mano.